Olá, hoje eu quero trazer uma palavra a esse respeito de renúncia. De mais do que vivemos em uma vida indo para a igreja, é necessário que nós tenhamos um posicionamento de renúncia. Quanto nós estamos dispostos a renunciar, como Estevão, que morreu por Cristo, e mesmo sendo apedrejado, ele perdoou e amou aqueles que o apedrejaram. Em Atos 7, 54 e 60 vai nos dizer isso. Lá diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mesmo ali ele sendo apedrejado por causa de Cristo, ele permaneceu em paz, não reagiu. Isso vai mostrar muito dessa renúncia de nos entregarmos à vontade de Deus, perecermos por Ele. E nós devemos ser assim, perdoar como Ele os perdoou e pediu para que o Senhor não os condenasse por aquilo. E amando os que é isso que nos diz, nós temos que amar aqueles que nos perseguem e orar por eles. E nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E estamos dispostos a ser como João, que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João ali estava falando de quando ele estava com seus discípulos e muitos o deixaram, começaram a seguir a Jesus, e ali foi diminuindo os discípulos dele. E ali ele fala assim: não me perturbe por isso, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E no 31, ele está falando no 30. No 31 diz: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra: aquele que vem dos céus está acima de todos. E quando nós estamos dispostos a ver Jesus e entender que Ele está acima de todos, de todas as nossas vontades, isso é a renúncia, deixarmos com que Ele cresça e que possamos diminuir. E falando disso também, como nós somos chamados a sermos imagem e semelhança de Jesus. E quando nós estamos dispostos a ter a atitude que ele teve no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, que disse: Pai, contudo, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Estamos dispostos a falar: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Entregar-nos a fazer a vontade de Deus, que a vontade dele seja feita, não a nossa, de homens perecíveis, homens humanos falhos, mas a vontade de Deus, que nos enviou e nos chamou para segui-lo e para pegar as boas novas. Amém? Você vê que em Mateus, Lucas e Marcos está falando a mesma coisa. Deus está pronunciando. E Colossenses 3:1 vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em Levítico 11:45 vai nos dizer assim: eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Ele está falando que ele nos tirou da terra do Egito. Ele está falando ali, nos tirou da terra do Egito para ser o nosso Deus. E ele nos afirma: ser santo, porque eu sou santo. É o que eu falei. Nós somos chamados de ser imagem e semelhança. E isso vai falar, ó, aqui em Levítico, Velho Testamento, Colossenses, Novo Testamento. Deus fala no Novo e no Velho. E tanto assim ele fala para nós seguirmos. E usando
um exemplo, Pedro, quando foi negar Jesus pela terceira vez, em Mateus 26, lá tá falando que quando uma mulher viu ele, falou assim: você não é um deles? Você fala como ele. O seu modo de falar o entrega. E mesmo ali, Pedro estando negando a Jesus, ele estava entregando Jesus com as suas palavras. E renúncia é nós nos rebaixarmos a ponto de transmitir a Deus, para que ele cresça em nós e que ele seja transmitido, ele possa fluir de nossa vida. Isso que é uma renúncia. Então, nós somos chamados diariamente para nos renunciar nossas vontades, nossas paixões, para que o reino cresça, para que ele seja revelado através de nós. E a gente deve ter esse rio a fluir por meio do Espírito Santo que nos convém que aquela palavra é verdadeira e justa. Nós devemos fluir a Jesus. E em Mateus 6,33, no versículo que eu gosto muito e falo muito, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então a gente se renunciando e buscando o reino de Deus e a sua justiça, as coisas são dadas a nós, porque a vontade do Pai está sendo feita primeiro. E nós devemos ser assim, nos entregar, amar ao próximo, como diz em João, 1ª, 2ª e 3ª João, fala muito sobre nós temos que amar nossos irmãos para ser salvos e ser reconhecidos. Nós devemos amar nossos irmãos. Jesus nos fala que nós devemos amar aqueles que nos perseguem e orar por eles. Isso é necessário. Então, esse ponto de nos renunciar é também uma maneira da gente se aproximar de Jesus. A gente tem um momento de intimidade com Jesus. Um momento de nos largarmos o velho homem e agora nos tornamos nova criatura. Uma nova criatura que busca fazer a vontade do Pai, busca fazer a vontade de Deus. Que ele nos falou em Mateus 6,36, como eu disse, mas buscar primeiro o reino de Deus, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. É necessário para um tempo como esse, é necessário que nós renunciamos nossas paixões, renunciamos tudo, nosso comportamento, nosso falar, nosso linguajar, para que possamos expressar a Cristo, expressar o seu amor através de nós. E agora, como direito de filhos e herdeiros, co-herdeiros, nós somos chamados para isso, para estar debaixo da tutela de Deus. Quando nós estamos na nossa casa, nós somos colocados debaixo de um formato do pai, de um formato que o chefe daquela casa, o cabeça daquela casa, ele que dita as regras. E agora, sendo filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo, nós agora devemos estar debaixo dessa orientação, dessa tutela. E é necessário, lembre-se sempre, é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Venha se diminuir nós para que ele cresça em nós e através de nós. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida e mostrar a cada dia, direcionar em que áreas você deve se renunciar para ele. Muito obrigado por assistir até aqui e que Deus possa vir abençoar a sua vida e a da sua família. Amém.